nós estamos numa série, né, dos 10 mandamentos, fazendo um preâmbulo. Os 10 mandamentos, eles são, o que diferencia, o que tirou aquele povo, que era escravo, que estava há 400 anos como escravo no Egito, é o que diferenciou eles, é o que tirou eles da condição de escravos e transformou eles em pessoas nobres. Fala para o teu irmão assim: nobreza não é causada pela quantidade de faculdades que você tem, pela quantidade de dinheiro que você tem, mas pelo quanto a lei do Senhor está presente em teu coração. Então, os 10 mandamentos, irmãos, eles tiraram o povo do Egito da condição de escravos, de um povo desclassificado, de um povo que vivia como pedinte, que ficava o tempo todo pedindo para os seus senhores escravocratas um favor. E eles saíram dessa condição, e o que marcou essa mudança de condição foi quando eles receberam os 10 mandamentos, que tornou eles um povo que começou a formar a identidade deles como povo, como nação. Então eles eram um bando de gente escrava que vivia numa nação, e quando saíram, tiveram que brigar com o diabo lá, com o faraó, que era uma prefiguração de Satanás. E agora no deserto eles estão caminhando para ser uma nação, caminhando para uma localidade reservada por Deus. Só que eles tinham um problema. Eles tinham uma promessa, eles tinham a proteção do Senhor, só que eles ainda não tinham os princípios, ou eles não sabiam de uma forma muito mais clara quem era Deus. E isso foi expresso através dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, queridos, é o resumo do que Deus é, do que Deus pensa. É uma forma resumida do que Ele pensa. Quem quer conhecer a Deus, estude os 10 mandamentos. Infelizmente, não é um assunto muito falado nas igrejas cristãs, por uma questão de um equívoco doutrinário. Porque como é Velho Testamento e é lei, algumas pessoas falam: nós estamos na época da graça, não mais na época da lei. Então eu já expliquei tudo isso, que na verdade não existe, lógico que existe as alianças da lei, da graça, só que todas elas são absolutamente presentes na nossa vida. Existem as leis, elas são o que Deus é e o que Deus pensa, e a graça é a capacitação sobrenatural para aplicar a lei. Amém? Compreendido isso, então 10 mandamentos é isso. E em Êxodo 20, 16 e Deuteronômio 5, 20, esses dois textos falam do 9º mandamento. Aliás, falando em 10 mandamentos, os 10 mandamentos, a base da lei de alguns países, principalmente dos Estados Unidos, são os 10 mandamentos. Os Estados Unidos tem uma constituição muito diferente do Brasil. O Brasil tem milhares de leis, centenas de leis. Os Estados Unidos não, é muito simples. É uma carta baseada nos 10 mandamentos, e aí cada estado vai se conduzindo. Eles confiam nos juízes, porque os juízes são confiáveis, porque eles têm uma cultura uma cristã mais forte, muito mais forte que a nossa, cristã, protestante, mais forte que a nossa. Então eles, no geral, eles são juízes justos, no geral, muito mais justos do que os nossos. Nós estamos caminhando, querido, nós estamos orando, mas é muito simples. O Brasil tem centenas de leis, e a cada dia eles fazem uma nova, como chama, uma emenda, um negócio para entrar na Constituição. E aliás, esses dias estamos diante de uma catástrofe nessa área aí, que eu não quero falar aqui, porque não é um assunto. Mas esteja orando pela nação. Enfim, os 10 mandamentos, irmãos, é o resumo de quem é Deus. E o 9º mandamento, ele diz o seguinte: não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
Senhor Jesus, fala aos nossos corações de uma forma poderosa agora. Se você está com desatenção, tá aí, presta atenção. Não dirás falso testemunho. O que é falso testemunho? Falsos testemunhos é muito mais do que uma simples mentira. Não que mentira seja simples, mas é muito mais abrangente do que mentira. A mentira é quando você fala uma coisa que não é verdade. Agora, o falso testemunho, ele é um desenvolvimento da mentira. Falso testemunho é quando você fala uma mentira e aquela mentira, ela pode levar pessoas para a condenação. Você pode levar pessoas a serem condenadas. Por exemplo, uma pessoa... Quem já viu reportagens assim, de uma pessoa ser presa porque uma vítima acusou, ou a vítima estava tão traumatizada com aquele ataque que ela sofreu, que estava um camarada lá passando lá de bobeira, de repente a polícia pegou, levou diante da vítima, e a vítima falou, é ele, eu tenho certeza, e não tinha certeza, não era verdade, era um falso testemunho, não que a pessoa estava com maldade, na verdade ela estava traumatizada, então a cabeça fica confundida quando a pessoa passa por um grande trauma. Então eu não vou falar desse tipo de falso testemunho, que a pessoa está, não, eu vou falar do falso testemunho, aquele movido pela inveja, aquele falso testemunho maligno, quando a pessoa ela deliberadamente fala uma inverdade maligna sobre outra pessoa, quando ela fala uma coisa que vai prejudicar a outra pessoa, ou vai destruir a reputação das pessoas. Hoje em dia, está muito comum as pessoas não discutirem ideias, elas vão para a pessoa, elas atacam a pessoa, elas não atacam a ideia da pessoa, elas atacam a pessoa, elas tentam desmontar como chama? Tem uma palavra, a personalidade da pessoa, não é desmontar a dignidade da pessoa, elas tentam desmontar, então elas falam mal, e se precisar falar uma mentira, precisa falar uma coisa... Eu fico muito nervoso quando começo a conversar com alguns políticos, pessoalmente assim, e eles começam a dizer, fulano, começam a falar mal. Meu, fala a tua ideia, fala o que você quer, o que você quer para a nossa nação, o que você quer para a nossa cidade, mas deixa os caras errados, deixa lá, fala o que nós vamos fazer daqui em diante. Mas não, é uma coisa cultural do ser humano falar um falso testemunho, ou falar um mau testemunho, ou tentar desconstruir a dignidade de uma pessoa. Então, falso testemunho é isso, não é simplesmente mentira, mas como a mentira é a matéria-prima do falso testemunho, então eu vou falar sobre mentira. Logicamente, não tenho essa ingenuidade de achar que uma pregação de alguns minutos aqui eu vou conseguir falar tudo sobre mentira. É um assunto extremamente vasto, mas ele é extremamente importante. Eu não conheço ninguém que não mente, que não mentiu. Eu não conheço ninguém que não mentiu. Quantos aqui já mentiram? Até os irmãos que levantaram a mão, então. Acabou de mentir agora. Você acha? Quem nunca, né, chegou para a mãe e falou assim, não fui eu. Nunca, né? Olha só, irmãos, a seriedade. Por que é mentira? Por que o falso testemunho é uma coisa gravíssima? Olha só o que está escrito em Tiago 3,8. Está lá, Tiago 3,8? A língua, porém... não está porque eu não mandei. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Dá uma olhada na sua língua agora. Olha para a sua língua. Conseguiu ver sua língua? Olha para a sua língua. Olha aí, sua língua. Eu quero que você saiba que você viu, acho que 5% da sua língua. Porque ela é muito maior do que você viu. E essa palavra veio para quê? Para esclarecer, para mostrar o tamanho verdadeiro do tamanho e o verdadeiro perigo da nossa língua. Amém? Quem tá achando legal o que eu estou falando?
Bom, o que é falso testemunho? É você dizer uma coisa ruim, mentirosa, e isso pode representar uma condenação ou uma destruição de reputação. Amém? E ele é sempre contra alguém. Quantos aqui já foram vítimas de mau testemunho, de falso testemunho aqui? Quantos aqui já foram vítimas? Alguém falou alguma coisa que não era da sua vida, que não era, e você ficou sabendo. Então, alguns falsos testemunhos são absolutamente destrutivos. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós reproduzimos. Muitas vezes uma pessoa falou uma coisa, e aí você tem certeza que aquela pessoa que falou aquilo lá é uma pessoa digna, uma pessoa confiável, e aí você vai e reproduz aquilo que a pessoa falou. Fala para o teu irmão assim: se você não tiver nada positivo para falar para mim, não fale nada para mim. Qual o problema do testemunho, do falso testemunho? Que ele, em geral, irmãos, ele é para destruir. É para contar uma história, para destruir uma reputação. É para mudar a ideia de uma pessoa. Quantas vezes você, irmãos, não gostava? Quantos aqui já tiveram esse problema de não gostar de uma pessoa, porque alguém falou alguma coisa? Quando você conheceu essa pessoa, foi nada a ver. Você falou assim: uau, mas você é uma pessoa legal. Eu sou muito vítima disso. Agora não sou mais, mas eu fui muito vítima disso. De as pessoas terem uma ideia totalmente errada de mim, porque alguém falou alguma coisa, e alguém usada pelo diabo, maligna. Não que a pessoa é ruim, nada, não quero, né? Mas no momento ela estava debaixo de um engano. Então presta atenção, porque defeito, irmãos, todo mundo tem, amém? Quem não tem defeito aqui? Atira a primeira pedra, né? Então, mano, se todo mundo tem defeito, então algumas coisas boas você tem. Fala umas 3 coisas boas que você é para o seu irmão aí. Só para você fazer uma propagandinha aí. Eu gosto de tomar banho. Hoje eu tomei banho, vim aqui, é domingo. Pelo menos aos domingos eu tomo banho. Fala uma qualidade, 3 qualidades suas aí. Pelo menos 3. Tá vendo? Esse irmão tem pelo menos 3 qualidades. Só isso já bastaria para você não falar mal dele. Amém? Vamos lá. Qual é a base do falso testemunho? Mentira. Então nós vamos fazer algumas considerações sobre a mentira. Eu quero que você preste atenção, que você anote, que você passe isso para a sua célula essa semana, porque a mentira olha, presta atenção, olha aqui para mim. A mentira, a atividade mentirosa, toda vez que você mente, presta atenção, na hora que você está mentindo, você espiritualmente está pedindo para Satanás ser o teu pai. Você está pedindo para ser adotado pelo cão. Pastor, onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz que Satanás, que o diabo, é o pai da mentira. E quem mente, na hora que você está mentindo, você está atraindo, chamando, convidando Satanás para entrar na tua vida, na tua casa, mexer com a sua estrutura e fazer feridas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É sério ou não é? Eu falei para a pastora Carmen, estava vindo aqui no carro, assim, esse 9º mandamento, ele é mais light, né, do que os outros. Estava assim, quando eu chego aqui e começo a pregar, eu falei, que light, que coisa nenhuma. Porque a mentira foi o que fez todo mundo sair de lá do céu. 1/3 do céu caiu, porque eu não creio que Satanás chegou para 1/3 para todos os anjos do céu, e contou uma verdade, que Deus é maravilhoso, Ele é justo, é digno de ser adorado, e todo mundo acompanhou Ele baseado numa verdade.
Por isso que ele é chamado o quê? Pai da mentira. Então começa lá. Aí chega aqui, ele chega para Eva e diz assim: não comereis de toda a árvore do jardim? Primeiro ele faz uma sugestão mentirosa. Irmãos, tem frases que não é uma mentira muito clara. Por exemplo, tem uma história que eu conheço muito interessante. Nos navios tem o capitão do navio responsável, o que comanda tudo, comandante geral, e tem os seus ajudantes. Entre os ajudantes tem um que é o principal, depois do capitão, que chama o imediato. Ele é imediatamente depois. Então, quando, por exemplo, acontece algum problema com o capitão, quem assume o comando do navio é o imediato. E esse imediato ele é responsável por prestar relatórios para mandar para a capitania dos portos. Não sei se você sabe disso, que toda navegação, toda viagem tem um relatório que é mandado para as autoridades da Marinha. Não sei se vocês sabiam disso. A não ser quando é uma viagem clandestina, provavelmente essa que sujou as praias do Brasil era uma viagem clandestina porque não acharam registros. Então assim, e estava lá no registro, olha só o que o imediato escreveu. Num dos dias lá, hoje o mar estava calmo, a viagem transcorreu normalmente e o capitão não estava embriagado. Ele falou o quê? Verdade ou mentira? Ei, irmãos? Falou verdade. O capitão não estava embriagado. Agora, meu irmão, quem pega um negócio desse e lê? Hoje ele não estava embriagado. Então, o cara vive bêbado. Só hoje que não está bêbado. Então, existem formas de mentir que Satanás engendra e são verdades contadas com uma estrutura mentirosa. Então Satanás ele chega assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Não foi isso que Deus falou? Ele está dizendo assim: Eva, Deus falou para comer todas as árvores do jardim. Só que ele não falou isso. Ele falou assim, se você pode comer de toda a árvore do jardim, menos a árvore da autonomia, a árvore da cabeça própria, a árvore eu mando em mim mesmo, a árvore de eu faço o que eu quero, a árvore de eu não sigo orientações de ninguém, de Deus. A árvore do conhecimento, ou seja, eu decido o que é bom, o que é mal. Eu decido quem é Deus, eu faço o meu próprio Deus. Eu não quero obedecer um Deus da Bíblia, eu vou fazer um Deus para mim. Aí eu vou lá na árvore, cavoco uma árvore e me prostro diante dela. E se ela não me serve, eu ponho ela de ponta cabeça num balde de água até que ela me dê alguma coisa. Esse é o ser humano que caiu nessa mentira, na mentira do que? Da autonomia. Ele fala isso, uma mentira meio... você pode comer tudo, você pode fazer de tudo. Aliás, tem uma doutrina, algumas igrejas que estão com essa doutrina agora. Não dá nada, não. Jesus já morreu, então está tudo pego, está tudo salvo. Sério mesmo? O que a Bíblia diz? Que a alma que pecar, essa morrerá. E a palavra e morrer estar distante de Deus. Aí, próximo passo, a serpente, Satanás, aí ele conta uma mentira deslavada. É certo que não morrereis. Aí já chutou o balde. Falou assim, ele disse assim, não vai morrer. E o que Deus tinha falado para Adão e Eva? Você pode comer de todas, menos a árvore do conhecimento do mal, porque certamente morrerás. Então, agora ele faz uma mentira, e pelo um falso testemunho, toda a humanidade entra em colapso, cai na mentira de Satanás. E assim nós vivemos, gostando de mentiras, procurando profetas mentirosos. Eu vou falar disso mais tarde, mas vamos lá. Então, irmãos, diante algumas considerações sobre a mentira. Primeiro, simples, irmão, vocês vão me dar risada agora. Irmão, quer resolver o problema?
Para de mentir. Começa a falar a verdade. Simples assim. Pastor, mas se eu falar a verdade, então, tem algumas implicações. Mas é isso. Efésios 4:25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Por quê? Hein? Porque somos membros uns dos outros. Olha que o apóstolo, olha, irmãos, a gente deixa passar batida os negócios. Olha só o que ele está falando. Ele está falando o seguinte: eu, apóstolo Paulo, faço parte de uma coisa chamada igreja, que é a família de Deus. Todo mundo que é dessa família é membro junto comigo, eu sou membro junto nesse corpo. Então, por favor, queridos, comecem a falar a verdade, parem de mentir, porque eu estou junto com você. Faz assim, abraça os irmãos, coloca a mão no ombro dos seus irmãos, da direita, da esquerda, quem não tiver, aí, assim, pronto. Sabe o que acontece, irmão? Fala assim para o seu irmão assim: quando você mente, você está fazendo eu, sem querer, mentir também. Por quê? Porque nós somos todos do mesmo corpo! Até tirou, né? Sai. O apóstolo Paulo está dizendo assim: pelo que deixai a mentira e falai o quê? A verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando eu minto, eu prejudico você. Quando você mente, você me prejudica. Quando nós mentimos, nós prejudicamos a igreja. E quando a igreja mente, ela prejudica uma nação. Então, primeiro, fale sempre a verdade. Segundo, vamos lá. Tem uma ilustração aqui. Para vocês entenderem o poder devastador de um falso testemunho, conta-se uma história de um homem que falou mal de outra pessoa, de outro homem, e falou mal e espalhou para todo mundo. E essa mentira, esse falso testemunho, simplesmente destruiu a reputação dessa pessoa. Acabou com a reputação dessa pessoa. E depois de algum tempo, esse que mentiu, que deu mau testemunho, falso testemunho, ele, num contato com Deus, num momento de oração, ele reconheceu que tinha pecado, se arrependeu e tomou uma decisão de procurar a pessoa que ele tinha prejudicado e pedir perdão. E ele chegou nessa pessoa, falou: você está lembrado de mim? Como não podia, como eu ia esquecer de você? Então, eu quero dizer que eu falei com Deus, eu me arrependi, o Espírito Santo tocou no meu coração, eu quero te pedir perdão, eu sei que eu te prejudiquei, eu quero, por favor, que você me perdoe. Você me perdoa? Aí o irmão falou assim: certamente te perdoo, mas eu quero te mostrar uma coisa, eu quero que você entenda uma coisa. Ele pegou uma mochila num canto lá e falou assim: vamos aqui comigo. E subiram num prédio de 22 andares e foram subindo. O que tinha mentido começou a ficar preocupado. E aí, quando eles chegaram no último andar, tinha aquelas escadinhas. Falou assim: eu quero que você vá lá na sacada comigo, quero que você vá lá em cima no terraço comigo. Aí o camarada falou assim: ele vai me empurrar de lá de cima. Foi o que você pensou, né? Olha que pensamento maligno da bexiga. Ele vai me empurrar. Mas tá bom, se ele me empurrar, tá bem empurrado, porque eu mereço mesmo, eu sou um mala. Enfim, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Chegou lá em cima, esse homem sacou, tirou. Você já pensou na arma, né? Não. Ele enfiou a mão na mochila e sacou um travesseiro de penas. Ele abriu
o travesseiro de penas e ganso e abriu e jogou de lá de cima. Ele falou, então, sabe o que você fez comigo? Eu já te perdoei, tranquilo, mas eu quero que você entenda, que por mais que você peça perdão, eu te perdoo, nós vamos para o céu, só que tem coisas que a gente faz e fala que não tem como consertar. Porque se desse para consertar, é a mesma coisa. Eu quero que você saia agora e você recolha todas as penas que saíram voando agora. Esse é o poder do falso testemunho. Por isso que entrou nos 10 mandamentos. Porque é um falso testemunho, irmão. Tem gente que hoje você não gosta. Presta atenção no que eu estou falando. Tem pessoas que você não gosta hoje. Não é porque a pessoa é ruim. Porque a pessoa, ela tem problemas como você tem deficiência como você tem, precisa de ajuda como você precisa, e é carente de amor como você é carente. Só que alguém falou alguma coisa, que ela falou de você, o que não sei o que, e que você hoje tem ressentimento, e que você não gosta da pessoa mesmo não conhecendo. Hoje nós vamos tomar a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, e ele fala assim, olha, eu tenho uma preocupação com vocês, que vocês andam se reunindo na ceia do Senhor, mas não para bem, não para melhor, mas para pior. Porque vocês se reúnem para se embebedar e para cada um pegar o seu pedaço de pão e deixar os outros sem. O que estava acontecendo na igreja daquela época? As pessoas não estavam começando a deixar de se importar umas com as outras. O falso testemunho, irmãos, ele acontece, é uma mentira que acontece quando começa a haver um clima de competição, de inveja e de contenda entre irmãos, ou entre funcionários, ou qual que seja o lugar que for. Então qual o antídoto contra isso? Qual o antídoto contra a mentira? Fala a verdade. Fala para o teu irmão assim, deixa de ser mentiroso. Fala a verdade. Pastor, eu não sou mentiroso, então, ó, glória a Deus, ainda bem. Aí é mais fácil você parar de mentir, então. Porque o mentiroso, porque tem um mentiroso mesmo, tem gente que é viciada. Quem conhece alguém que é viciado em mentira aqui? A pessoa não precisa, ela não vai ganhar nada, não vai perder nada, mas ela mente. Ou ela dá uma maquiada, uma melhorada, uma piorada, sei lá. Então a mentira pode ser um vício. Eu não conheço nenhum nóia, presta atenção no que eu vou falar, eu não conheço nenhum nóia que não seja mentiroso. Aliás, nóia é mentiroso. Primeira coisa que o cara precisa para deixar de ser nóia não é parar de se drogar, ou é parar de ser mentiroso. Porque a primeira mentira que ele conta é para ele mesmo, dizendo que ele pode parar a hora que ele quiser, mentira. Como que uma pessoa que está lá se lascando, comendo a cartilagem do nariz, não para porque não consegue, então já está mentindo para si mesmo. E aí a sequência de mentiras vai indo, porque está frio, porque está calor, porque está sem grana, porque eu estou contente, porque eu estou alegre, então é sempre uma mentira depois da outra. Quantas vezes que nós mentimos para não servir a Deus? Então, primeira coisa que você faz. Aí as desculpas que o pessoal dá. Eu não... você não me respondeu no WhatsApp? Não respondi porque meu WhatsApp quebrou. Mas você vê a pessoa falando com as outras pessoas, não? Você está em outros grupos, no mesmo grupo. Mentira, irmãos. E assim, encarado numa boa, assim, você chega para a pessoa e fala assim, olha, a gente está combinando tal, então tal hora, não sei o quê. Beleza? Beleza, firmeza. Isso, irmão, não estou falando de... Não, estou falando de crente. Posso contar com você? Irmão, demorou, pode contar. Na hora, não vai. Mas como não vai? Não foi. Por quê? Mentiu. E está achando normal. Por quê? Porque faz parte da cultura. A mentira, irmãos, já faz parte da cultura humana. Aliás, eu vi tem um tempo atrás que eu vi um filósofo dizendo que quem não mente é burro. É a mentalidade dele, a mentalidade satânica dessa pessoa. Segunda consideração a respeito da mentira. Eu falei assim, fale a verdade. A segunda, ande e viva na verdade. Viva na verdade.
É diferente, irmão, de falar a verdade e de andar na verdade. Presta atenção. A verdade tem que ser a base da vida do cristão. Eu vou explicar, eu vou contar, eu já contei aqui, mas eu vou contar novamente. Alguns não ouviram, então presta atenção. E você que já ouviu, presta mais atenção ainda, que você vai entender mais ainda. Quem conhece aquele episódio de Jesus, que manda os discípulos atravessar o Mar da Galileia e fala assim, eu vou depois. Quem conhece esse episódio? Então, os discípulos, ele fala assim, pode ir que depois eu vou. Então os discípulos pegam o barquinho e vão embora. Quando eles chegam no meio do Mar da Galileia, o que eles falam? Começa a dar uma tempestade, eles começam a ficar apavorados, começa a escurecer, o tempo fecha, começa a escurecer, e de repente, quem aparece? De longe, vindo, andando sobre as águas. Quem, irmãos? Jesus, andando sobre as águas. E aí, alguém lá no barco dá um grito. Eu vou contar até 3, você vai dar o grito que eles deram. Que é esse cara deu. 1, 2, 3 e... É os que conhecem a palavra, sabe? É um... Ghost. Fantasma. Irmão, judeu não acredita em fantasma. Você sabe o que é fantasma? Fantasma é gente morta. E o que a Bíblia diz sobre gente morta? Ao homem foi dado morrer uma só vez. E o que tem de cristão que conhece a Bíblia, ou deveria conhecer, que fica conversando com gente morta? Presta atenção, irmão. Você pode ter saudade da pessoa morta, só que você vai falar sozinho. E quando você começa a falar com quem está morto, você está chamando o espírito de morte. Ah, pastor, eu não concordo. O problema é seu que você não concorda. A Bíblia diz isso, que isso chama-se necromancia. Falar com gente morta. Espiritismo, necromancia. Você fazer estátua de uma pessoa que já morreu, se prostrar diante dela, falar com ela, é necromancia. É uma prática condenada na palavra de Deus. E isso traz resultados malignos para a vida da pessoa. Bom, vamos lá. Então, irmãos, primeiro, a mentira se estabeleceu naquele lugar. A mentira, que tinha um fantasma. Fantasma, fantasma. Aí Jesus, ele se aproxima mais um pouco e diz o quê? Não temas, sou eu. Aí o pessoal fica meio assim, será que é, será que não é? E aí o apóstolo Pedro vai e pergunta, é o Senhor mesmo? Se for o Senhor mesmo, eu posso ir até aí? Jesus fala o quê? Vem. E Pedro vai, tira o pé do barco e entra e começa a andar também sobre as águas. Uau, estou andando sobre as águas. Águas. Ele começa a olhar para as águas. Agora entrou, primeiro elemento, mentira. Segundo elemento, realidade. Ele começa a olhar para as águas da realidade. Você sabe o que é realidade, irmãos? É quando você fala aquela frase. Mas quem paga meu aluguel não é o pastor. Mas se eu não faltar nesse dia do serviço, não sei o que lá. Porque eu sei da minha realidade. Pastor, então você está negando a realidade? Não, não estou negando a realidade. Eu estou dizendo que ela existe. E da mesma forma que eu não estou negando a mentira também existe. Existe a mentira, existe a realidade. Mas existe um terceiro elemento, pela qual fez Pedro andar sobre o mar. Era quem? Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então tem a mentira, tem a realidade e tem a verdade. Pastor, mas a realidade não é verdade? Então, irmãos, a realidade, cada um tem a sua. Os psicólogos, fala com os psicólogos, tem algum psicólogo aqui? Se tiver algum psicólogo, fala aí. Não tem várias linhas de psicologia, Skinner, Rogers, não sei o que lá, Freud, e não sei o que, isso aqui, cada um tem uma linha?
Então existem a minha realidade, você nasceu da mesma barriga, você saiu da mesma barriga, viveu na mesma casa, tem o seu irmão, sua irmã, mas você tem uma, você tem uma, e ele tem outra. Então as realidades são relativas. Quando Pedro olha para o mar, ele está diante de uma realidade. E quando ele começa a olhar para a realidade, ele começa a afundar. Mas Jesus não é nem mentira nem realidade, Jesus é a verdade. E a verdade, irmãos, ela liberta. A verdade cura. Então, aí nós estamos diante do terceiro consideração. Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus é a verdade. Amém? Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Então, primeira coisa, fale a verdade. Segundo, caminhe na verdade, ande na verdade, viva na verdade. Quando você viva na verdade, nem a mentira te pega e nem a realidade te pega. Porque se você começa a olhar para a realidade, meu irmão, começa a olhar para esse monte de gente picareta que engana aí todo mundo. O cara que olha a realidade não se casa, porque quando olha para todo mundo traindo todo mundo, eu vou me casar para virar... Não é nem a pau. A realidade é essa, irmão, todo mundo trai todo mundo. Essa é a realidade, mas nós não vivemos na realidade, nós vivemos na verdade. E a verdade liberta as pessoas da mentira, do engano, do adultério. Quer coisa mais mentiroso do que o adúltero? Ele chega para a mulher ou para a adúltera, chega para o marido e fala assim: onde você estava? Estava trabalhando. Mentiroso. Quantos aqui já foram vítimas disso daí? De mentira, na área emocional? Você está louco. Quantos aqui já foram enganados? Tem uns caras que não levantam a mão, que não tem coragem de dar a bandeira que foi pá. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Fala para o teu irmão assim: a realidade é essa. Mas a verdade é outra. E a verdade é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Quem vive na verdade vive feliz. Quem vive na verdade vive feliz, realizado. Eu casei com uma ser humana. O ser humano tem problema, tem defeito? Então, a realidade é uma realidade humana. Mas eu olho para minha esposa com os olhos da verdade. E qual os olhos da verdade? É aquilo que Deus pensa dela, aquilo que Cristo pensa dela. E aquilo que Cristo pensa dela é pensamento de paz, de alegria, de bondade. O meu reino não é comida nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo, justiça. O que eu vejo de gente preocupada com comida? Jesus disse: meu reino não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Aí dá para entender por que o apóstolo Paulo, Silas, lá na cadeia, preso, todo lascado, num lugar frio, porque eu fui nessa prisão dele, fui no verão europeu, quase 40 graus. Quando eu entrei nessa prisão, eu e a pastora começamos a sentir frio, isso no verão europeu. Agora imagina aquilo lá no frio. Itália, Roma, lugar muito frio. No frio lá, chega a ficar 6 metros em alguns lugares de neve. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo e Silas estavam presos, atados nas suas mãos e pés, e eles cantavam. Você sabe por quê, irmãos? Porque eles não viviam na realidade, eles viviam na verdade, porque a realidade sempre vai ser dura, Quem é que tem história triste para contar aqui? Fala para o teu irmão assim: não me venha com história triste, eu quero ouvir a verdade. História triste todo mundo tem para contar. Isso não quer dizer que você não pode contar para o seu líder lá. Aliás, irmão, conta história triste para gente que vai poder te falar a verdade.
Porque senão a pessoa vai falar, a realidade é assim mesmo, a realidade é essa mesmo. Então, amém? Terceira consideração. Viva a verdade. Olha o que 3 João. Olha o que o apóstolo João fala. 3 João, de 1 a 4. Nós vamos ler do 2 a 4. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então ele está falando para esse irmão, né? Eu quero que você tenha saúde no seu corpo. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, que tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que esse, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Olha só. Fala assim para mim, fala assim, pastor Harini não sente prazer maior na vida dele em saber que eu ando na verdade. Agora fala o nome do seu líder, da sua líder, do seu líder. Não tem maior prazer de saber que eu ando na verdade. Quem está entendendo o que está sendo falado? Não existe maior alegria para um líder, para um pastor, para um cristão verdadeiro, quando ele fica sabendo que as pessoas que ele está cuidando estão andando na verdade. Estão andando na verdade. Porque quando a pessoa anda na verdade, ela anda na luz. E ela não vai tropeçar, porque ela está na verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua verdade, a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Quem está entendendo, queridos, o que está sendo falado aqui? Quarta consideração. Na terceira eu já falei, Jesus é a verdade. Quarta consideração. Proclame a verdade aos pobres. Ele está dizendo o seguinte, olha o texto que nós vamos ler agora. Abra a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ele está dizendo o seguinte, para que você, quando tiver em posição de autoridade, presta atenção, não faça como alguns juízes andam fazendo pelo mundo afora, tomando decisões, julgando de forma mentirosa, transformando a verdade em mentira e promovendo muito mais injustiça do que justiça. Ele está dizendo, quando você lidar, quando você estiver em posição de autoridade, use a verdade. Certamente que no mundo de mentira, no mundo de realidade, quando alguém começa a falar a verdade, ele gera uma reação. Uma reação do quê? A realidade e a mentira reagem contra a verdade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, se você é do tipo da pessoa que anda mentindo para poder fazer uma venda, então, se você é uma pessoa que anda mentindo para a tua esposa, onde você está, se você é uma pessoa que anda mentindo para o seu marido, onde você anda, se é uma pessoa que anda mentindo para o seu pai, para a sua mãe. Esses dias eu estava pregando num certo lugar, e aí eu estava falando sobre adultério, de repente no meio assim, uma pessoa se levantou e falou assim, pastor, não, como assim? Não posso nem olhar. Eu quando ouço a voz de uma mulher, eu não consigo resistir, olho. Mas o detalhe, a esposa do camarada aqui do lado. Eu quase morri de vergonha. Porque é cultural, irmão, naquele lugar que eu estava, é cultural. Aliás, as pessoas nem estão se casando naquele lugar, mas nem indo no cartório mais. Elas entraram num descrédito tão grande contra o casamento, por isso que eu falo, presta atenção, irmão, quando tem uma oportunidade para ir no encontro de casais, não falte. Mas eu já fiz manutenção. Até os solteiros foram, né? Até o Macedo foi lá, né? Não sei por que ele foi. O que você foi fazer lá naquele... Olha lá, está noivo, saiu noivo, entrou, está noivo. Vocês entendem, irmãos, que é andar na verdade? Então, proclame a verdade. Faça justiça. Você é encarregado. Chega para o seu patrão e fala assim, olha, aquele funcionário meu lá, ele precisa de um aumento, ele precisa de uma promoção, porque ele tem trabalhado assim, assim, assim. Eu gostaria que o senhor melhorasse. Ou, aquele funcionário meu lá, eu preciso conversar com ele, eu preciso dar uns treinamentos para ele. Você pode me dar uma forma de mandar para um curso, alguma coisa para ele dar uma melhorada? Não, eu vou dar um jeito. Chega para o funcionário, fala assim, querido, é assim, assim, assim.
Eu chego para os meus 12, eu me meto em tudo na vida de vocês, me meto. Eu falo sobre trabalho, eu falo sobre vida familiar, sobre criação de filhos, falo sobre tudo, porque eu não posso enxergar, irmãos, eu sou um homem de 54 anos, um pastor que tem quase 30 anos de ministério. A gente adquire algum conhecimento e vê a pessoa batendo cabeça, se lascando, não precisa se lascar que nem eu. Então eu falo a verdade. Alguns irmãos, quando eu falei a verdade, não deram atenção nenhuma, acharam bobagem. Outros prestaram atenção, acharam legal. E outros falam assim, eu vou obedecer. E obedeceram. Tá certo. Quantos aqui se arrependem de não ter ouvido o conselho do pai e da mãe aqui? Por quê, irmãos? Porque ele falou o que para você? A verdade. Falou a verdade. Alguns falam a realidade. Quando a pessoa não conhece Deus, ela fala a realidade. Mas no meio da realidade, sempre tem umas verdadinhas lá no meio. Então pega a verdade e deixa a realidade. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Me dão uma resposta, senão eu vou ficar assim meio perdido. Esses juízes que estão julgando injustamente vão ter que se acertar com Deus, viu? Então você fica em paz, viu, crente? Só ora pela nação, ora pelos governantes, ora pelos juízes, por todos os poderes, judiciário, executivo e legislativo, ore. Ore pela nossa cidade, pela sua cidade, o ano que vem tem eleição. Nós devemos orar pelos nossos governantes para que as pessoas tenham uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida próspera. Amém? Quinta consideração. Ocupe a sua cabeça somente com a Bíblia. Olha isso, Filipenses diz, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe os vossos pensamentos. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Quantos já falaram a frase assim, mente que eu gosto? Mente que eu gosto. Irmãos, a gente sabe quando a pessoa está mentindo, mas a gente finge que não, que está acreditando. A pessoa finge que está falando a verdade, a gente finge que está acreditando e fica tudo certo. E uma vida de mentira. E muitas vezes deixa de falar para uma pessoa que a gente ama o que ela precisa ouvir. Depois eu vou falar sobre isso, eu não estou dizendo para você ser indelicado, ignorante, ser um sincericida. Mas falar a verdade é importante. Muitas vezes eu tenho conversa com a minha esposa, ela tem conversas comigo, fala assim, senta aí, vamos conversar. A situação é essa, beleza? Esse tipo de coisa evitou tanto absurdo. Quando eu chego em algum discípulo e falo assim, a verdade é essa. Alguns discípulos até ficam me cobrando, pastor, você tem que falar umas verdades para mim. Porque é interessante, o Filho de Deus, ele sente necessidade de ouvir verdade. Sexta consideração, ao longo da tua vida inteira você vai ter que lidar com pessoas mentirosas. E o fato de todo mundo ser mentiroso não quer dizer que você tem que entrar na dança. Aliás, irmãos, a Bíblia fala de profetas mentirosos. Se existem pessoas que são profetas e são mentirosos, são profetas falsos, agora imagina quem não é nem profeta. Então, a mentira é uma coisa meio que comum. Só que comum para eles, não para nós. Que andamos na verdade, andamos na luz. Olha isso. Na época de Jeremias, mandado por Deus, vai dar um aviso para o povo. Povo, vocês estão pisando na bola, vocês estão se prostrando diante de falsos deuses, vocês estão cometendo imoralidade, vocês estão esquecendo de Deus, e quem se afasta de Deus começa a perder a vida. É assim que funciona. Deus é a fonte de vida. Se afasta de Deus, você começa a morrer. Mas você não morre fisicamente logo, você começa a morrer na alma. Por isso que alguns têm que ficar tomando, se drogando, enchendo a cara. Por quê? Para poder ter uma alegria, para poder entrar numa festa e se sentir bem. Por quê? Porque não tem alegria, a alegria de Deus.
E ele falou isso para o povo. Só que apareceram também uns outros profetas. E olha só o que eles diziam, esses outros profetas. Então disse, Senhor Jeová, Jeremias reclamando com Deus aqui. Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. Disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. O que ele está dizendo aqui? Que o povo arrumou uns profetas que falam o que eles querem ouvir. E o que o povo quer ouvir? Fala a verdade, irmão. Você que chegou aqui nessa tarde, se esforçou para chegar aqui, o que você estava querendo ouvir? O pastor hoje vai falar uma palavra poderosa. Ele vai falar assim, você vai ser abençoado, e vai ficar rico, e vai ganhar, e não vai ter problema nenhum. Fala para o teu irmão assim, esquece. Esse pastor aí, fala para ele, esse pastor aí, ele fez um pacto com Deus, de não falar nem mentira, nem realidade. Ele fala a verdade. E qual é a verdade? Qual é a situação? A situação que de 30 anos para cá, a igreja evangélica do mundo inteiro, grande parte, foi atacada por uma doutrina, a doutrina da safadeza. O que é safadeza? Você pensou errado, nada disso você está pensando. É a doutrina de gente que busca Deus para se safar dos problemas. Deus vai me dar uma benção. Da cá a minha vez para depois subir, da cá a minha vez para depois subir. Está errada a música? Não, irmão, está certo. Mas quando você, depois do primeiro ano de conversão, depois do segundo ano de conversão, espera aí, vai continuar pedindo leitinho do peito da mãe? Com 18 anos você pedindo leitinho da mãe, você está doido? Tem a época de nós recebermos, mas tem a época depois de nós passarmos a sermos fonte. Diz assim, em nome de Jesus, eu aceito que chegou o meu tempo de ser fonte. A Bíblia diz que nós somos uma bênção. A Bíblia não diz que nós receberíamos uma bênção. A Bíblia diz que nós somos uma bênção. Ele falou para Abraão, se tu uma bênção, você é uma bênção. E o que os profetas falsos de hoje falam assim? Venha para você receber. Fala para o teu irmão assim, o evangelho não foi feito para mudar a minha realidade. O evangelho foi feito para me falar a verdade. Fala comigo assim, o evangelho não foi feito para me livrar de nada. O evangelho existe para me transformar na imagem de Deus. Ou seja, alguém abençoado. Alguém que, na verdade, abençoado não, alguém que é uma bênção. Ele disse para Abraão assim, em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora essa palavra, irmãos, eu temo que se eu continuar pregando isso, daqui uns dias vai estar você só aqui me ouvindo. Mas eu creio que tem mais gente além de você que gostaria de ouvir a verdade, parar de ouvir realidades, parar de ouvir a mentira e ouvir a verdade. Quem ama a verdade? Quem ama a verdade aqui, irmãos? A verdade é essa. O evangelho não é para te livrar de nada, irmãos, a não ser de uma coisa, da ignorância, sim. O evangelho é para te transformar a tua vida, transformar o teu caráter, te transformar no filho de Deus. E transformação leva tempo, e transformação é dolorido. Quem já ouviu a frase? A verdade? Por que dói? Porque ela muda as situações que a gente já está acostumado. Você está entendendo?
Aquela coisinha que você já está acostumado lá, você vem a vida toda levando, empurrando com a barriga, de repente alguém fala uma verdade. E aí, meu irmão? É a hora da decisão. Sétima e última consideração. Bom, pastor, então eu vou sair falando a verdade mesmo. É comigo, é com nós mesmo. Vou falar a verdade. Ah, mano, agora, pastor está me dando carta branca, fala a verdade. Eu estou te dando carta branca, não é eu te dou. A Bíblia manda você falar a verdade. Agora, logicamente, que nós, além de verdadeiros, nós somos pessoas sábias. Então, existe um negócio que a gente chama de sincericídio. Quem é sincericida aqui? Pessoa que fala a verdade e depois pensa no que falou e se lasca. Quantos aqui já? Eu me compadeço de você porque eu fui sincericida por muitos anos. Graças a Deus, Deus não me libertou da sinceridade, mas me libertou do sincericídio. Agora, você quer ver alguém que é super sincericida ao extremo? É quem é autista. O Aron, meu filho é autista. E ele é sincericida. Não sei se vocês ouviram a história, a pastora contando a história. Uma vez chegou um rapaz e falou assim: ô Aron, fala uma coisa. Você acha minha irmã bonita? O Aron falou assim: lógico, ela é linda. Sério, Aron? É, linda. E aí, o que você acha de casar com ela? Ele falou: mas nem a pau. Por que, Aron, você não vai casar com a minha irmã? Porque ela é mau caráter. Aron, que é isso? Mas não é verdade, né? Cala a boca. Cala a boca, menino. Ele não tem aquela barreira, sabe? De o que vão pensar. Porque pra você ter uma ideia. Hoje eu fui almoçar, ele estava do meu lado, sentado assim, do meu lado, na mesa. Aí eu fui orar. E a minha oração, eu oro pelo pastor César, pela pastora Cláudia, pelos filhos. E a minha oração demora um pouco, né? E antes de começar a orar, ele estava falando comigo. Mas como eu estava com pressa para comer, porque eu precisava vir, eu comecei a orar com ele falando. Então, eu esperava que ele... Você acredita? Eu estava orando, ele continuou falando. Ele continuou, assim, ele não presta atenção, ele não tem maldade, não tem essa sacação de perceber como que está. Então ele fala a verdade. Duas coisas que o Aron ele é absolutamente sincero e ele não tem inveja. Eu nunca vi o Aron com manifestação de inveja. Porque ele acha tudo bom que está acontecendo, tudo está tudo certo. Né? Quem casar com o Aron vai ter um camarada que não vai ter inveja, vai ser tranquilo. Então, o sincericida, irmãos, ele tem a tendência de acabar com a sua própria vida. Ele tem a tendência de destruir a si mesmo. Porque ele fala as coisas da maneira errada, na hora errada e para a pessoa errada. Então, não é para você sair, é para você falar a verdade. Agora, você não tem nada de bom, fala para o teu irmão, se você não tem nada de bom para falar, então fica quieto. Simples assim. Não sai por aí metendo o louco, falando coisas. Agora, pastor, mas a pessoa precisa aprender. Então, tem uma forma de você ir ensinando a pessoa. Agora, quando você vê que a pessoa está resistindo, que ela está miguelando, entendeu? Aí você fala assim, chega aí você chega junto. Aí fala, a situação é essa. Se você continuar desse jeito, você vai ser mandado embora, você está doido. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Ou você vai perder cliente, ou você vai, você vai ter problema com seus discípulos, com o seu líder, vai ter problema com o governo. Olha, não faz isso não. Então, entendeu? Então, tem a maneira certa de você ensinando. Então, tome cuidado. Olha isso. A ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Amém? Amém? Então, quem quer viver a verdade aqui? Quem quer caminhar sobre a verdade? Vem aqui à frente que eu vou orar por você.